E, tipo assim, você dizer para mim, o que que eu acho? Eu não sei se eu tô certo, eu não sei se eu tô errado, tá bom? Mas o que que eu acho? Eu acho que o principal fator de popularidade de um presidente no Brasil é o dólar. Por que que eu vou te falar isso? Porque o Brasil tem, o eleitor mediano brasileiro é muito mais pobre do que o eleitor médio. Tá? Logicamente, a renda é desproporcional para as parcelas mais altas da população. Como esse cara aqui é muito pobre, o eleitor mediano, e está ficando cada vez mais pobre em relação ao mundo, eu vou argumentar isso daqui a pouco. Esse cara aqui, o gasto dele é todo dolarizado. Todo dolarizado. Por quê? Porque ele basicamente gasta com comida e transporte para ir e voltar para o trabalho. Isso é dólar, tudo, tudo. Açúcar é dólar, feijão é dólar, soja é dólar, café é dólar, tudo é dólar. Esse cara só entende o dólar. Embora ele não saiba, ele pensa que quem gasta é quem vai para Disney. Quem vai para Disney é muito menos dolarizado. Ele tem o gasto da Disney, sim, mas o gasto principal dele é serviços que não são dolarizados e refletem a estrutura salarial interna da economia brasileira. Tá? Então, o que acontece, na verdade, como esse cara é dolarizado e o brasileiro mediano é muito pobre, a gente está voltando a falar de comida, você vê como é que é a coisa. Depois de todo esse processo, a discussão política principal no Brasil hoje é comida. O custo de comida. A gente voltou ao básico, a gente voltou à base da pirâmide de Maslow ali, né? Segurança alimentar. Cara, esse cara aqui vota com o bolso, esse cara vota com a boca. Esse cara, dólar subiu, eu não gosto de você, dólar caiu, a cesta básica cai de valor, eu voto na tua direção. Então, o dólar, por exemplo, Dilma, a gente está fazendo conversa sobre Dilma. Quando a Dilma perdeu, para mim, toda a popularidade, o dólar disparou, entendeu? Não tem, o brasileiro se sente muito mal quando o dólar dispara. Quando o dólar dispara, pega a tua rede social, você vai ver teu amigo assim, é por isso que eu quero sair do país, é por isso que eu não quero ficar aqui, é por isso que é absurdo, eu tô indo para Miami, eu tô indo não sei para onde, dolariza tudo que eu vou para Portugal. É quando o dólar sobe. É quando você tem a pior sensação, tanto na parcela rica, quanto na parcela pobre da população. Então, usa esse termômetro. Quer entender a política brasileira? Usa esse termômetro. Agora vamos pensar o que acontece depois da eleição de 2026, em dois caminhos. Tá? E eu vou argumentar que esses caminhos não são tão diferentes, embora você vai ficar achar que esses caminhos são assim. Eu vou dizer que esses caminhos são assim, mas que eles se encontram lá na frente. Por que eles se encontram? Vamos supor que eu fui lá, Dr. Strange, fui para o futuro, voltei e te disse, Bruno, Tarcísio, vai na fé que é Tarcísio. Você vai ter uma apreciação de ativos de risco com a eleição do Tarcísio. Aí você vai colocar Tarcísio no poder. Feel good factor. Passa uma medida aqui, uma medida ali, feel good factor. Não tem jeito. Ele não vai ter força o suficiente para passar tudo que tem que ser passado para acertar o país sem uma crise substancial. Por que eu estou dizendo isso? Só teve uma situação no país. Uma em que você passou mudanças substanciais. E essa foi o governo Temer. Para passar essas mudanças, Temer teve 5% de popularidade. Sim. 5% de popularidade. E não conseguiu ser candidato. Não é que ele não ganhou, não. Ele não conseguiu ser candidato. Tá? Então, cara, 100 pessoas, eu sempre brinco com isso. Eu estava numa audiência grande assim, a família votava nele. Que tinha umas 20 mesas assim, várias pessoas, tinha umas 20 mesas. Daí eu disse assim, olha só, entender 5% de popularidade é o seguinte, nessas 20 mesas aqui, só essa mesa aqui gosta de você. O resto todo mundo não gosta. Você faz a avaliação 360 na tua empresa? Faz aqui. Então faz o seguinte, o teu chefe pega a tua avaliação 360 e diz assim, Rui, bem legal a tua avaliação. 95% da empresa não gosta de você, mas esses 5 caras aqui gostam. Tá? Ninguém se sente bem dessa maneira. É a reação mais primária do ser humano querer ser amado, entendeu? Querer se pertencer a um grupo. Então, eu argumento, por que Temer conseguiu fazer aquilo? Porque ele foi fruto do impeachment. Ele não foi votado pelo voto popular, ele foi fruto do impeachment. Ele era uma pessoa muito versada ali na política de Brasília e fez naquele momento que ele achou que ia ser certo, até o famoso Joesley Day. Mas você precisou de 5% de popularidade. Meirelles, que era o mentor financeiro daquilo tudo, Meirelles teve 1% dos votos. Deixa eu repetir. 1%. Deixa eu repetir. 1%, e Temer não foi candidato. Você fazer isso não vai ser trivial. Não vai ser. Então, eu acho que do Tarcísio, que seja o Tarcísio, tá? Você pode sonhar com o Tarcísio e acordar com o Gustavo Lima. Né? Tem variações na direita. 20 meses na frente, sabe Deus, né? O Gustavo Lima recentemente falou que não vai, né? Não, mas é tipo assim, daí vem Bruno e Marrone, não sei exatamente, desculpa, eu não sei o nome das duplas, Maiara e Maraísa, sei lá. Vamos lá.
Você vai ter um ponto do Tarcísio em que as pessoas vão olhar e dizer, isso não está resolvido. Ainda tem esse encontro de contas. A recessão pode acontecer ali. Vamos supor que a recessão aconteça ali, porque os preços das commodities caíram ali. Você vai ter que passar por esse encontro de contas. Então, dessa trajetória aqui, você vai fazer assim e vai me encontrar aqui. Aí tem a segunda trajetória. Vamos supor que Lula ganha popularidade, fez o pé de meia, Vale Gás. A economia lá fora está bem. Lá fora está bem, está tranquilo. Os preços da commodity sobem. O preço da soja talvez tenha feito um low. Milho está começando a subir. Petróleo ali bateu 60 e pouco, talvez suba. Vamos fazer um cenário que as commodities vieram fortes. Cara, se tiver commodities fortes, é difícil pra caramba o presidente perder a eleição. Vamos lá, commodities fortes, votei Lula na cabeça. O mercado desaba, né? Só que quando o mercado desabar, existe o seguinte fator no Brasil. O dinheiro dos brasileiros está todo aqui dentro. O brasileiro é o cara mais não diversificado das grandes economias do planeta. Ele bota tudo aqui dentro. O brasileiro pensa que os 7% dos juros reais que ele recebe é obra do Divino Espírito Santo, né? Que ele é dado pelos belos olhos castanhos que o brasileiro mediano tem. Não é. Aquilo é um prêmio de risco, né? Inclusive, quando eu vejo meus amigos fazerem planejamentos financeiros, né, para 20 anos na frente, tesouro direto, aposentadoria ali, aquelas coisas todas assim. Mas tudo bem, hoje você pode travar essa taxa. Mas pensando que essas taxas, só se você for lá e travar mesmo, mas daí você vai ter que respirar aquela volatilidade numa duration de 30 anos. Sim. Tá bom? E acreditar que existe uma instituição chamada Brasil 30 anos na frente que vai honrar aquele papel teu. Não, pegando até um título do Tesouro que está muito popular, o Tesouro Renda Mais 2065. Esse ele vai começar a pagar em 2065 e ele acaba de pagar em 2084. Meu então Deus. São praticamente 60 anos na frente. O Plano Real fez 30 anos ano passado, né? E a duration fica na casa de 50 anos. Então o negócio é mais volátil que bolsa, pô. Sim. Aí é uma quantidade enorme. E você tem que acreditar que essa instituição que você chama de Brasil hoje, do Plano Real e estabilidade, que essa coisa existe lá na frente e que você não vai ser tungado e que isso vai ser pago. Porque eu até acho, eu tenho várias coisas assim de filosofia de investimento, né? E eu adoro quando alguém chega e diz assim, mas no longo prazo tudo dá certo. No longo prazo tudo dá certo porque nós fomos a geração que vivemos depois da Segunda Guerra Mundial em que não houve destruição de patrimônio. Tá? Se você tivesse vivido antes, você não tinha essa mentalidade. Se tivesse vivido no Brasil antes do Plano Real, você não tinha essa mentalidade que no longo prazo tudo dá certo. O dinheiro era destruído constantemente. Tá? E não adianta dizer assim, mas a bolsa ao longo prazo... Gente, tipo assim, eu admiro o Barsi pra caramba. Eu admiro, tipo assim, gente como o André Jacuzzi, que fez uma carreira maravilhosa com bolsa. Mas o ponto que eles começaram, o André, que é muito meu amigo, gosto muito dele, fala isso claramente, o ponto que eles começaram não é o ponto de hoje. Tá? Você teve a sorte ali atrás, né, e logicamente a competência, no caso do Barsi e do André, de terem pego ativos a preço muito baixo e tido a coragem e a determinação de carregar esses ativos até aqui. E você teve a continuidade institucional de lá até aqui. Nada garante que você vai ter continuidade institucional até 2084. Você tem que tomar esse leap of faith. Você tem que tomar esse pulo de fé, né? Mas olha só, você chegou aqui na eleição do Lula, tá? Ou de quem quer que seja da esquerda, Gleisi Hoffmann, tá? Aí você chegou ali embaixo, não ri não, hein? Se ela fosse candidata, eu estaria mais tranquilo. Né? Você chegou aqui, tá? O mercado não gosta da ideia, tá? Acha que é uma quantidade política de esquerda. Aí o dinheiro inteiro dos brasileiros está aqui. O dólar está batendo, vamos supor, eu nem sei se é isso, tá? Mas vamos supor que o dólar está batendo 7,5, tá? Eu acho qualquer dicotomia, acho qualquer coisa assim meio maniqueísta, que isso aqui é muito bom, aquilo aqui, eu acho ruim pensar dessa maneira. Mas só para argumentação aqui, vamos pensar dessa maneira. O dólar está batendo 7,5, as pessoas estão desesperadas e 95% da tua poupança está aqui dentro. Nesse momento, como aconteceu no momento Dilma, o brasileiro abre, e os políticos também, né? O poder está no Congresso hoje, os políticos abrem a cabeça e dizem assim, cara, 90% da grana está aqui dentro, vamos começar a pensar diferente, vamos começar a passar essas reformas, vamos fazer o necessário para que a gente continue no poder. E eu acho que nesse momento você começa a transitar de volta para a média. Tá? Quando realmente essas duas trajetórias têm divergência clara, quando elas divergem e uma vai para cá e outra vai para lá, no dia que realmente alguém sentar nesse país e fazer as reformas estruturais necessárias. Aí quando você fizer administrativa, quando você sentar e fizer propostas que melhorem a educação, que melhorem a produtividade do país, nesse momento
essas duas trajetórias, que foi o caso do Temer ali, começou a votar, votou a questão de tirar ali o BNDES, votou a questão a TJLP, né? Votou a questão da trabalhista, quer dizer, votou, depois do governo Bolsonaro, você votou o marco do saneamento. Quando você começar a ter uma trajetória clara disso, e aí essas duas trajetórias se divergem, mas não é pelo anúncio da pessoa num primeiro momento. Não acredito que seja. Eu acho que a crise fiscal brasileira, o Mailson, quando entrevistei, ele falou isso claramente, essa crise fiscal é dada. Essa crise fiscal vai acontecer. Então, se você investe no Brasil, você tem que sentar e pensar como é que você vai agir nesse momento. Porque ela é matemática, ela vai acontecer em algum momento. Tá? Não tem... em Fahrenheit 451, a carta que a gente escreveu, a gente falava muito isso. São vários acertos de contas que vão ter que ser feitos globalmente. Os Estados Unidos vai ter que fazer o dele, a França vai ter que fazer a dela, tá? A gente vai ter que fazer o nosso. O Reino Unido vai ter que fazer o dele. Tá? Todos são países que têm problemas de estrutura fiscal no momento, de estrutura de contas públicas e já níveis de impostos extremamente elevados, não no caso dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é uma federação real, né? É muito difícil você mexer na estrutura de impostos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca vai ter um VAT, por exemplo, um IVA. Eu acho que nunca seria votado, acho que nunca passaria no Congresso, mas você está chegando a limites em vários países e a gente vai chegar. Como é que você pensa nisso? Aí você agora é o investidor e você vai ter que pensar nisso. Como é que você lida com essa situação?